Tem certeza que você não sabe o que é projeção? Na aula de hoje falaremos sobre esse conceito fundamental para o desenho técnico. Veremos que existem diferentes tipos de projeções e que, dependendo do tipo, obteremos resultados diferentes. Para você que já me acompanha, deixa logo aí aquele joinha. Para você que é novo por aqui, espero que você curta e aproveite este vídeo e também me ajude a compartilhá-lo. Vamos começar! Projetar nada mais é do que lançar uma imagem sobre um determinado plano. Nós podemos ver as projeções normalmente no nosso dia a dia ou até mesmo produzi-las de forma artificial. No início desse vídeo tivemos o exemplo da sombra de minhas mãos projetadas sobre a parede. Podemos ver outros exemplos nessas imagens, onde vemos a sombra do avião projetada no solo, bem como a sombra de um pergolado desenhada no chão. Nos exemplos citados, o sol ou a lanterna são o que chamamos de centro de projeção. Os contornos das sombras são as figuras ou pontos projetados. E o chão ou parede, onde vemos as sombras, são os planos de projeção. Calma que você já vai entender por que eu estou frisando essas palavras. Repare antes essas duas imagens lado a lado. Que diferença você consegue notar nas sombras projetadas? Você consegue perceber que a sombra do casal retrata uma imagem distorcida deles? Eles não têm as pernas ou o corpo tão alongado assim. Em comparação, as sombras do pergolado retratam a dimensão real dele, de forma muito precisa. Claro que neste último exemplo há certa distorção, porém muito menor que no exemplo do casal. Isso porque o centro de projeção, ou seja, o Sol, no exemplo do pergolado, está quase que perpendicular ao plano de projeção, ou seja, o solo. Estes exemplos nos ajudarão e servirão de comparação para entendermos os diferentes tipos de projeção. A projeção cônica ou central é a que vemos no exemplo do casal. O Sol está inclinado em relação ao casal, o que distorce sua imagem. Já no exemplo do pergolado, temos a projeção cilíndrica ou paralela, também chamada de ortográfica. Na projeção ortográfica, consideramos que os raios projetantes estão perpendiculares ao plano de projeção e que partem do centro de projeção que está a uma distância infinita do plano. A projeção ortográfica não existe na natureza, é uma abstração. Ainda assim, no exemplo do pergolado, temos um excelente exemplo de comparação com o que chamamos de projeção ortográfica. Adotamos a projeção ortográfica para representação no desenho técnico, pois precisamos representar os objetos com exatidão. Caso optássemos pela projeção cônica, distorceríamos os objetos. Bem, por hoje é só. O conteúdo desta aula é curto, porém fundamental para entendermos como faremos a representação de nossos desenhos. Na próxima aula, daremos continuidade a este conteúdo e entenderemos como se dá a projeção ortográfica de pontos, segmentos de reta e também de planos. E aí, ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!